Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38. Abra, deixe aberta o tempo todo para que você possa conferir, para ver se as coisas são assim. E o desejo profundo do meu coração é que Deus transforme sua vida hoje. Que não tenha sido em vão a sua vinda hoje na igreja, de forma alguma. Quem aqui escolheu nascer? Ninguém, não é? É impossível, isso não tem jeito. Nós não escolhemos nascer, mas uma vez que nascemos e já estamos no mundo, nós devemos escolher a todo instante como nossa biografia será registrada. Eu quero introduzir o nosso sermão desta noite desta forma. Você não escolheu nascer, mas já está aqui. Então, a partir daí, você precisa tomar decisões. Você precisa escolher a todo instante como é que vão registrar a sua biografia. Como é que a sua história ficará registrada. Eu creio que as biografias podem ser divididas basicamente em 3. Você olha para as histórias das pessoas e você vai encontrar 3 tipos de histórias. Daqueles que viveram a história dos outros. Esse é o maior grupo de pessoas que existem no mundo, aqueles que viveram a história dos outros. Suas vidas não impactam ninguém, não passaram de meros figurantes abrilhantando a história de outras pessoas, seja da esposa, seja do filho, seja do marido, seja de um primo, seja de um amigo, seja de quem quer que seja. Eles simplesmente passaram pela história. Por trás destas biografias se escondem os fracos e muitas vezes os covardes. Não arriscam nada. Não lutam com afinco por nada. E na sua grande maioria foram indiferentes e viveram escondidos atrás do nada. Essa é a biografia da maior parte das pessoas do mundo. E elas estão nas igrejas e fora delas. Isso é triste. Pensar que existem pessoas assim também na igreja. A próxima modalidade de biografia que existe é daqueles que viveram intensamente para o mundo. Eles negaram a Deus, direta ou indiretamente. Diretamente sendo ateus, e indiretamente vivendo como se Deus estivesse distante das suas vidas, como se Deus não tivesse nada a ver com as suas vidas. Diziam acreditar, mas isso não fez diferença. O que fizeram, eles fizeram sempre para sua satisfação pessoal. E em nome dessa satisfação, pouca coisa importou. Por exemplo, se eles transgrediram a lei dos homens, em nome da sua satisfação, amém para eles. Se transgrediram as leis de Deus, o fizeram também em nome da tal felicidade. Tudo foi válido em nome dessa felicidade. E nós podemos dizer, seguindo Salomão, que eles foram infelizes. Correram atrás do vento, porque alguns não conseguiram a plenitude do que buscaram e a grande maioria não conseguiram nada do que buscaram. Mas ainda assim, viveram o mundo. O terceiro grupo é daqueles que viveram intensamente para Deus. E aqui está um grupo excelente. Quero ler então com vocês o texto proposto
de Lucas 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluia. Você quer ouvir Deus falar com você? Eu vou falar, eu vou pregar, eu me preparei, eu clamei, eu busquei a Deus por isso, mas você quer ouvir Deus falar? Feche os seus olhos e diga você mesmo: Deus, fale comigo. Deixa eu ouvir a sua voz, deixa eu ter uma experiência íntima contigo hoje. Diga isso a Deus. Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, ilumine os nossos corações para entendermos a tua palavra de maneira tão íntima e tão profunda, que nossas vidas sejam transformadas nessa noite. Que hoje nós tenhamos uma experiência de intimidade contigo, que hoje experimentemos a plenitude do teu Espírito Santo. Para a glória do teu nome nós oramos e clamamos. Amém. Esta mulher se encaixa perfeitamente nessa terceira biografia que nós destacamos a respeito das que a gente observa no mundo. Daquelas que viveram intensamente para Deus. Tudo é uma questão de escolhas. Podemos escolher viver fazendo a diferença no presente e para o futuro. Ou não. O texto tem como clímax o verso de número 36. E o clímax que está no verso 36 é uma minúscula biografia de uma mulher chamada Ana. Em poucas palavras, esse verso resume tudo o que se pode dizer de uma pessoa em pouco tempo. Seu chamado ministerial, seu nome, sua origem paterna e familiar, seu estado conjugal, seu tempo de vida, a localização de sua família e o tempo de sua viuvez, em um versículo, com poucas palavras. Foi brilhante a forma como o verso 36 radiografou aquela mulher. Esse texto, essa perícope, foi escrita para contar a história de Ana, a influência do tempo em sua vida e a pregação aos 84 anos de idade. Tem 3 personagens principais aqui: Ana, o tempo e aqueles que ouviram a pregação dela. Ana significa filha da graça. Vocês sabiam que a minha terceira filha se chama Ana por causa dessa Ana? Antes de ter minhas filhas, eu disse a Deus que eu queria 3 filhas, e eu procurei na Bíblia os 3 nomes das minhas filhas e disse a Deus que elas se chamariam Débora, Sara e Ana, antes de tê-las. E eu escolhi com base em histórias. Na história de Débora, na história de Sara e na história desta mulher. Já preguei esse texto algumas vezes. Aqui não, mas é um texto que me inspira. E eu queria que ele inspirasse a sua vida também, nesta noite. Seu pai se chamava Fanuel, que significa aquele que vê a face de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar algo que eu considero importante sobre essa pequena biografia. Tudo indica que esta mulher foi o que foi, porque antes mesmo do seu nascimento, ela teve avós e pais que amaram e temeram a Deus, e isso significa que
você amando e temendo a Deus, passará para o seu filho parte desse temor e desse amor. Nós somos importantíssimos na relação que os nossos filhos terão com Deus. A forma como nós nos relacionamos com Deus é importantíssima. Vocês não sabem o pavor que me vem à mente quando eu olho para a grande maioria dos maridos que são irresponsáveis em relação a Deus. As igrejas estão, na sua grande maioria, cheias de mulheres. As mulheres têm arrastado os seus filhos e muitas vezes os maridos para as igrejas, mas isso é uma inversão absoluta de valores, porque quem deveria ir para a igreja puxando a esposa pela mão e os filhos são os maridos. Nós deveríamos ser os heróis dos nossos filhos, porque se não formos, eles vão encontrar outros. Essa passagem, deixando o adendo de lado, essa passagem nos possibilita falar como pode ser marcante a biografia de uma pessoa que se deixa guiar pelo Todo-Poderoso Deus. Alguém que se doa, que se entrega de verdade. Ainda que ela viva um processo, mas se ela se entregar a Deus, a gente vai ver, nós vamos perceber. Aqui há um exemplo, porém isso pode ser feito por pessoas de todos os sexos, de todas as idades e de todas as nacionalidades. Nós iremos falar de um exemplo de uma mulher, mas existem milhares de maneiras diferentes para vivermos uma biografia intensa, marcante, fabulosa nesta vida com Deus. O título da nossa mensagem é Uma Mulher nas Mãos de Deus. E eu não quis mudar a história, eu não quis mudar o tema para encaixar a igreja. Sabe por quê? Você é homem que está aqui, pense que eu estou falando um homem nas mãos de Deus. Se você é menino como o Vitor, criança como o Vitor, então pense, uma criança nas mãos de Deus. Se você é homem, pense. Se você é menino, pense. Se você é moço, pense. Se você é moça, pense. Se coloque na mensagem. Viva a mensagem em você. Uma mulher nas mãos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta e vou respondê-la. O que pode fazer uma mulher nas mãos de Deus? Então você deve se lembrar. O que eu posso fazer se eu estiver nas mãos de Deus? Você que está nos assistindo, o que você pode fazer se estiver nas mãos de Deus? Primeira coisa, uma mulher nas mãos de Deus pode profetizar. Os versos 36 e 38 deixam isso absolutamente claro. Quando ele começa dizendo no 36, havia uma profetisa chamada Ana. Então, como nós estamos numa igreja presbiteriana, eu vou responder outra pergunta. Como é que ela profetizava? E como nós podemos, como eu e você, pode profetizar ainda hoje? Primeiro, sendo boca de Deus diretamente, porque foi assim e foi isso que o texto está dizendo. Quando ele diz, havia uma profetisa, ela entregava aos homens e mulheres tementes a Deus, do qual ela e Simeão faziam parte, os recados de Deus. Provavelmente ela ainda era e ainda estava vivendo os restos ou os vestígios do Antigo Testamento.
Provavelmente ela ainda falava a maneira do Antigo Testamento, ou seja, Deus lhes falava diretamente ao coração e ela falava ao coração dos irmãos. É por isso que o texto diz que ela era uma profetisa. A maioria dos teólogos acreditam que haviam poucos judeus cristãos, haviam poucos judeus tementes a Deus naquele momento. E com Simeão, ela fazia parte desse grupo. Ela fazia parte de um grupo extraordinário de mulheres que eram boca de Deus e que foram boca de Deus. E das quais eu posso citar Débora em Juízes 4:4, Hulda em 2 Reis 22:14, e depois de todas elas, as 4 filhas de Filipe, conforme Atos 21:8 e 9. Deus não deixou as mulheres fora do ministério da palavra e registra esse feito para nos mostrar que Ele lhes deu o poder profético. Elas nunca foram inferiores aos homens neste aspecto. Em segundo lugar, como ela profetizava, sendo boca de Deus pregando a salvação. O verso de número 38 diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela não só entregou os recados diretamente de Deus ao coração dos servos fiéis ao Senhor, como também ela profetizou a respeito da salvação. Ela pregou a Jesus Cristo. E talvez esta tenha sido uma das primeiras a pregar Jesus Cristo, porque nós estamos falando aqui de um Jesus menino, de um Jesus criança, de um Jesus bebê. Um dia, centenas de anos antes de Cristo vir ao mundo, Deus levantou um profeta e ele disse: e acontecerá que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jesus veio e deu a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem não distingue sexo, não foi dada a homens, mas a todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Sejam homens ou sejam mulheres, todos podem profetizar. Jesus não definiu a forma nem um lugar onde isso seria feito. Ele só diz que deveria ser feito por todos. Então, qual o problema se algumas mulheres são ótimas no púlpito? Qual o problema? Homens e mulheres, moços e moças e até as crianças são desafiados a transmitir o evangelho da redenção dos filhos de Deus. E não importa se no chão ou se no púlpito, o importante é que façam o melhor, se deixem levar pelo Espírito e sejam usados por Deus. É lamentável que nós perdemos tempo demais com encrencas, dizendo isso não pode, isso não deve. E criando as nossas bases. Sabem por quê? A Bíblia pode dar base para o que você quiser. Para a igreja que você quiser. Então, se eu quiser dizer que uma mulher não pode nem orar na igreja, eu vou achar a base para isso. O pessoal do norte está fazendo isso. Me perdoem os irmãos do norte, não é todo mundo, são algumas igrejas só. São alguns homens, na verdade. E nem é de todas as igrejas. Eu quero reconhecer de púlpito hoje a importância do serviço profético das mulheres na igreja. Eu tenho uma amiga, pelo menos, presbiteriana,
formada pela nossa igreja, que está pregando o evangelho num país que é radicalmente contra o cristianismo. A sua preparação levou muito mais tempo do que a minha. Eu não estudei o tanto que ela estudou para chegar lá nesse país. E eu não posso nem citar o nome dela aqui, porque ela corre risco lá. A nossa igreja reconhece a importância do trabalho feminino, da pregação do evangelho, muito embora existam algumas divergências e muito embora existam homens que são contra. Não me interessa quem é contra ou quem não é. Eu vou me embasar nas escrituras. Da maioria dos formandos dos nossos institutos ao cargo de evangelista e missionário, a grande maioria são mulheres. Nossos cursos de bacharelado em teologia formam diversas mulheres. O título que lhes dão não é mais importante do que a mensagem que elas são capazes de entregar. Mulheres têm sido usadas por Deus para abençoar minha própria vida. Elas têm falado poderosamente ao meu coração. E eu quero citar algumas irmãs aqui. Algumas chamadas de missionárias e outras de pastoras. Por exemplo, Helena Tanuri, que eu ouço muito, é batista. Tem 41 milhões de visualizações no YouTube. A maioria dos pastores vão piar pianinho e nunca vão chegar nem perto dessa mulher. E não é só por ter seguidores, nunca vão chegar nem perto de falar como ela fala. Quero citar Thalita Pereira, que apesar de ter começado há tão pouco tempo, a igreja chamada do Amor, já tem 21 milhões de visualizações no YouTube. E alguns dos sermões que já preguei é fruto do que eu ouvi dessa mulher. Quero citar a Rosana Alves, uma mente brilhante, vale a pena escutar. É adventista do 7º dia. O que tem a placa? Será que a placa vai nos levar ou nos tirar do céu? Será que é isso que nós acreditamos? Não, irmãos, não é isso que acreditamos. Jesus está aqui, mas Ele está lá também. Ele está ali atrás. Ele está onde o seu nome é invocado. Sua palavra é pregada e corações se rendem a Ele. Quero citar a Karine Rizardi, presbiteriana, que valoriza coração e o corpo. É uma psicóloga fazendo um trabalho brilhante aí na internet, pregando sermões para mulheres maravilhosas. Viviane Martinello, paixão por Cristo. É gostoso ouvir, porque ela fala de Cristo de uma forma tão gostosa. Não é à toa que os seus sermões têm milhões de visualizações. Ângela Cirino, que apesar de ser mulher e da Assembleia de Deus, tem falado sobre sexualidade, algo que é um tabu para nós, mas precisamos falar e discutir. Joyce Meyer, que fala sobre a vida prática do cristianismo, como quase ninguém fala. Eu reconheço o seu trabalho, elas são bênçãos em minha vida, e tem sido, e pode ser na sua também. O que mais pode fazer uma mulher nas mãos de Deus além de profetizar? Ela pode fazer a diferença a despeito dos contra. Ela pode fazer a diferença a despeito dos contra. O verso 36 vai listar pelo menos 3 contra. 3 coisas que deveria ter barrado esta mulher e que tem barrado centenas de pessoas. Primeiro, ela era da tribo de Azer. A tribo de Azer ficava noroeste da Galileia, o ponto mais distante de Jerusalém. O que o texto está dizendo é que essa mulher estava longe de todos os seus parentes, de todos os seus familiares.
viúva sozinha em Jerusalém. E isso não impediu de fazer a diferença. Não importa de onde você venha, de que família você venha, Deus pode usar você. Segundo contra, ela era idosa, 84 anos, diz o texto, avançada em dias. É verdade que ela envelheceu esperando ser e fazer a diferença. Ela envelheceu buscando fazer a diferença. Mas 84 anos é muito tempo. Todo o corpo está cansado, pesado, muitas vezes doloridos, às vezes com muitas doenças e comorbidades. Mas nada disso foi suficiente para impedi-la de fazer a diferença. Terceiro contra, ela não teve um companheiro ao seu lado. O verso 36 faz questão de dizer que ela só viveu casada 7 anos. Então, provavelmente, ela tenha tido um período de viuvez de 50 a 70 anos. Ela viveu solitária, numa cama sem amor e sem carinho, mas isso não a impediu de servir a Deus fazendo a diferença. A solidão de uma vida solo não foi desculpas para ela se estagnar. Amados irmãos, a origem familiar ou geográfica, a idade ou a solidão de uma jornada sozinho não são suficientes para barrar aquele que entrega a sua vida a Cristo. Você pode usar isso como desculpa, mas é se estiver vivendo longe de Deus, de Cristo e da sua graça. Então, em segundo lugar, o que pode fazer uma mulher nas mãos de Deus? Ela pode fazer a diferença a despeito dos contras. E essa aqui tinha muitos contras. Mas nenhum foi desculpa. Nenhum. Em terceiro lugar, o que mais pode fazer uma mulher nas mãos de Deus? Ela pode servir com primazia o reino de Deus. Ela pode servir com primazia o reino de Deus. Os versos 37 e 38 vão nos mostrar isso. E como ela serviu com primazia, talvez seja a pergunta que vocês queiram que eu responda, e eu responderei agora. Em primeiro lugar, ela serviu amando a casa de Deus. Esta não deixava o templo, diz o verso 37. Ela sabia que a igreja era e sempre será a casa de oração por excelência do Deus Todo-Poderoso. Todos nós hoje somos templos do Espírito, mas não há lugar melhor para estar do que aqui, adorando, louvando e servindo a Deus. Aqui nós podemos ter intimidades verdadeiras, aqui a gente separa tempo para isso. Quanto tempo você separa fora daqui? Nem precisa responder. Mas há pessoas que tudo que eles têm é isso aqui. Então isso aqui é importante demais para elas. Ela amava a casa de Deus. Servia a Deus com primazia porque amava a casa de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 56, está escrito: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aqui nós entramos. A igreja é a casa de oração para todos os povos. Então, se você pode vir aos cultos e não vem porque não quer, talvez você precise aprender uma lição com essa mulher, que passava todo o tempo, não deixava o templo, diz o texto. Do jeito que o texto foi escrito, a gente fica na dúvida se essa mulher morava ou não na igreja, mas ela não morava, isso eu tenho certeza. Eu só sei de uma coisa, ela gastava muito tempo servindo a Deus no templo. A igreja é importante sim. A despeito de um grupo que nasceu aí no Brasil está dizendo que não precisa de igreja. Ninguém precisa de igreja.
Eu não estou falando de denominações, não é dessa igreja, mas é da igreja de Cristo. Todas elas podem fazer parte. Em segundo lugar, como ela serviu? Adorando com excelência. Olha aí o verso 37. Mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Adorar com excelência é fazer da busca por mais intimidade com Deus um hábito em nossas vidas. É certo que o texto está usando uma figura de linguagem quando ele fala que ela adorava noite e dia. Isso não era possível naqueles dias. Mas a ideia aqui é que essa mulher gastava tempo e tempo de qualidade orando e jejuando a Deus no templo. Nada estreita mais o nosso relacionamento com Deus do que uma vida na prática de oração, abraçando o jejum como meio de consagração e associando tudo isso a um prazer pela Bíblia Sagrada. Irmãos, e se fizermos isso, essas duas atitudes juntas nos colocarão diante de algo que essa mulher viveu e que eu creio. Ela teve uma profunda e íntima experiência com Deus. Olha o que diz o verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Sabe o que é isso que o texto está dizendo? Aquela mulher chegou no templo e Jesus foi levado para ser apresentado. Era um bebezinho de 8 dias. Quando ela viu aquilo, o seu coração foi tomado pela presença de Deus. Ela foi cheia do Espírito Santo. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas viram o menino Jesus? Quantos estavam lá no templo e viram como ela viu? Mas só ela sentiu o que ela sentiu. Sabe por quê? Porque antes de sentir, antes de ter experiências sobrenaturais com Deus, ela buscou por isso intensamente. E o que o texto está nos ensinando é que se fizermos a mesma coisa, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu sei que aqui está uma coisa que você pode pensar diferente de mim, mas eu creio em plenitude do Espírito, eu creio em preenchimento momentâneo do Espírito, eu creio em visitação do Espírito Santo de Deus. O corpo sendo tomado pelo Espírito de tal forma que não nos contemos em lágrimas e alegria. Choro não de tristeza, mas de um prazer indizível. Aquela mulher viveu um momento de profunda intimidade com Deus. E o ápice desse momento foi o privilégio de ver o Salvador, saber que era o Salvador, sentir o Salvador e ter seu corpo inteiro inundado pela presença de Deus. Quem busca, quem serve a Deus com excelência, quem dá primazia ao reino de Deus, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, quem valoriza o templo, quem ora, quem jejua, não perde por esperar. Porque vai viver momentos de intensa presença de Deus. Há quanto tempo, faça uma pergunta a você mesmo, há quanto tempo você não chora porque foi tomado pela presença do Espírito Santo? Meus irmãos, não dá para viver sem isso. Não dá para ser cristão sem isso. Não dá para passar pela vida sem ser tocado por Deus diversas vezes. Na conversão, isso é quase que obrigatório. Mas a conversão não pode ficar num passado distante das nossas vidas. Nós precisamos da alegria da salvação, vez por outra, tomando conta do nosso coração, como tomou daquela mulher. Ainda que nós não precisemos disso, ver Jesus de maneira íntima e pessoal é uma necessidade que cada cristão tem. Essas experiências devem ocorrer na vida dos cristãos porque os fortalecem. Como uma mulher nas mãos de Deus pode ser. Uma mulher nas mãos de Deus
pode profetizar, sendo boca de Deus diretamente, sendo boca de Deus pregando a salvação. Uma mulher nas mãos de Deus, um menino, um jovem, um homem, pode fazer a diferença a despeito dos contras. Não importa sua localização geográfica, a sua família. Não importa a sua idade. Não importa se você é viúva, não importa se o seu casamento se desfez, não importa se o seu filho se foi, não importa as desculpas. Se você estiver nas mãos de Deus, você fará a diferença a despeito dos contras. Mas uma mulher nas mãos de Deus, um homem nas mãos de Deus, um menino nas mãos de Deus, pode servir com primazia o reino de Deus. Como? Amando sua casa, adorando com excelência. E quem fizer isso, certamente terá experiências íntimas e profundas com Deus. Deixa eu terminar aplicando isso. É possível deixar sua biografia melhor a partir de hoje. É possível. Como é que você pode fazer isso? Através de sua boca. Seja boca de Deus onde você estiver. Através de sua vida, faça a diferença. Não use seus problemas como desculpa. E através da intimidade com Deus, dê primazia, ame sua casa, adore e sonhe em viver experiências íntimas e profundas com Ele. A história da sua vida está sendo registrada e hoje você decide como ela será registrada doravante. Eu quero ser um profeta de Deus, usado para falar aos corações aquilo que Deus mais deseja que eles ouçam. Tenho certeza que estou sendo hoje. Mas você pode escolher me deixar fazer sozinho. E você ainda pode ficar do lado dos que criticam o que ouvem. Você pode escolher se juntar a mim ou ficar contra mim. Eu quero fazer a diferença a respeito das condições que tenho. Eu sou limitado, de uma família limitada e cheia de defeitos. Eu nasci em Jauru, saí de Jauru, mas eu quero passar por esse mundo fazendo a diferença na sua vida. Eu quero que meninos saiam daqui querendo ser pastor, como eu fui. Como alguns já viraram. Eu quero que continuem virando. Eu quero ver pessoas salvas. Eu quero ver casamentos restaurados. Você pode se esconder atrás dos seus dilemas, dos seus problemas, das suas desculpas, para não fazer nada. Eu quero servir com primazia, amando a igreja, adorando com excelência, tendo intimidades e experiências com Deus, a despeito da teologia e do que falam por aí. Eu quero ter uma vida de experiências com Deus. Você pode optar por viver a segurança da mesmice e a futilidade de uma vida inexpressiva. E ainda, criticando todos os que falam de milagres e de experiências extraordinárias. Você pode escolher. Agora, como é que vai ser a sua biografia? Como é que vai terminar a sua vida? Nós vamos orar e pedir a Deus que nos faça diferentes. Que nós possamos impactar essa cidade. Se não impactarmos essa cidade, irmãos, que nós possamos impactar a nossa casa, a nossa família. Eu não entendo como a gente consegue caminhar vendo os filhos indo para o inferno, vendo os amigos indo para o inferno, vendo a família indo para o inferno. Isso tem que provocar em nós alguma coisa. Vamos pedir a Deus, fique de pé. Rasgue o seu coração diante dele. Diga a Ele que você quer fazer a diferença. Diga a Ele que você quer sentir a sua presença.
Eu não posso te dar o Espírito, eu não posso te encher do Espírito. Só Deus pode fazer isso. Então peça a Ele. Rasgue seu coração agora. Deus, em nome de Jesus e para a glória de Cristo Jesus, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Nós nos curvamos diante da sua santidade e grandeza e aceitamos a tua palavra. Nós queremos viver isso aqui, Senhor. Nós queremos viver o que essa mulher viveu, mesmo tendo uma história tão curtinha, tão pequenininha. Mesmo tendo tantos problemas, nós queremos viver, Senhor. Deixe-nos viver essas experiências sobrenaturais, maravilhosas. Se o Senhor não deixar a gente viver, Pai, nós podemos desistir, nós vamos fracassar, nós vamos viver na miséria espiritual em que muitos têm vivido e em que às vezes nós também passamos por elas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, derrama o seu Espírito sobre nós. Encha-nos da tua presença. Transforma, Senhor, em nossas vidas. Que a partir de hoje, que a partir de agora, novas biografias comecem a ser escritas. Porque decisões estão sendo tomadas. Aqui no templo. E lá em casa. Deus, que assim seja em nome e para a glória de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que o amor do Senhor, as consolações do Espírito, a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de nós, não só hoje, mas por todo sempre. Amém.